Ele, um magnata poderoso e cético, vivia em um mundo de perfeição e controle. Ela, uma faxineira humilde e atrapalhada, mas com alma pura. Em uma inspeção, ela escorrega e cai em seus braços. Ele a segura, sente sua fragilidade e a genuína culpa em seus olhos. Aquele acidente o faz ver não a faxineira desastrosa, mas uma mulher com uma beleza que transcende. Naquele instante, o milionário sente uma conexão avassaladora e uma paixão que ele pensou ser impossível. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O despertador tocou às 4:30 da manhã. Como sempre, Aurora Ferreira espreguiçou-se no colchão fino que dividia com a avó Benedita, cuidando para não acordá-la. Aos 35 anos, ela já havia decorado cada rangido do apartamento de 2 cômodos no complexo do Alemão. O cheiro de café requentado misturava-se ao aroma dos remédios da avó, uma sinfonia matinal que a acompanhava há mais de 10 anos. "Bom dia, vovó", sussurrou, ajustando o cobertor sobre os ombros frágeis da mulher que a criara após a morte dos pais. Benedita murmurou algo no sono, e Aurora sorriu. Mesmo aos 82 anos, a avó ainda tentava dar conselhos até nos sonhos. Aurora vestiu o uniforme azul marinho, já desbotado pelas incontáveis lavagens. No espelho rachado do banheiro, observou o próprio reflexo. Cabelos castanhos, presos num coque simples, olhos amendoados que herdara da mãe e mãos calejadas que contavam a história de uma vida dedicada ao trabalho. Não era feia, sabia disso, mas também sabia que beleza não pagava contas. O ônibus para a Zona Sul lotou antes mesmo de chegar à sua parada. Aurora espremeu-se entre outros trabalhadores que, como ela, atravessavam a cidade todos os dias para limpar os sonhos de quem podia sonhar. Durante o trajeto de 2 horas, ela pensou na conta de luz atrasada e no remédio da pressão que a avó precisaria comprar no fim do mês. Seus irmãos, Caio e Mariana, ainda estudavam, e ela faria qualquer coisa para que eles tivessem a educação e que ela nunca pôde ter. O Hotel Copacabana Imperial erguia-se majestoso contra o céu azul do Rio de Janeiro. 30 andares de mármore italiano, cristais austríacos e o luxo mais refinado que o dinheiro podia comprar. Aurora sempre se sentia pequena ao atravessar o lobby principal, onde lustres de milhões de reais iluminavam tapetes persas autênticos. Ela conhecia cada centímetro daquele lugar, cada escada de serviço, cada elevador de funcionários que a mantinha invisível aos hóspedes. A 15 quilômetros dali, em seu apartamento duplex no Leblon, Nicolas Cavalcanti observava o movimento da praia de sua varanda. Aos 38 anos, ele comandava um império hoteleiro que se estendia por 3 continentes. Cavalcanti Hotels and Resorts não era apenas um negócio, era seu legado, sua identidade, sua prisão dourada. Nicolas ajustou o nó da gravita, Hermès diante do espelho de corpo inteiro. O terno italiano abraçava perfeitamente seu corpo atlético, resultado de treinos rigorosos com personal trainer e uma rotina disciplinada que não permitia excessos. Seus olhos verdes, herança da avó italiana, refletiam a frieza calculada de quem aprendera cedo que confiança era um luxo que ele não podia se dar. O telefone vibrou. Sua secretária, Mônica, confirmava a inspeção surpresa no Copacabana Imperial. Nicolas sorriu sem humor. Essas visitas inesperadas sempre revelavam as pequenas falhas que seus gerentes tentavam esconder, e ele não tolerava imperfeição. Durante o trajeto no Mercedes-Benz blindado,
Nicholas revisou mentalmente os números do hotel. Ocupação de 93%, receita acima da meta, mas algumas reclamações sobre limpeza nos andares superiores. Detalhes que para outros seriam insignificantes, mas que para ele representavam rachaduras na reputação que levara anos para construir. O casamento arranjado com Isabela Monteiro pesava em seus pensamentos. A filha do senador traria conexões políticas valiosas, mas Nicholas sabia que ela o via apenas como um degrau social, assim como Verônica, sua ex-noiva, que o deixara por um empresário mais jovem após descobrir que ele não pretendia financiar sua carreira de atriz. As mulheres que o cercavam viam apenas seu dinheiro, nunca o homem que existia por trás da fortuna. No hotel, Aurora terminava de limpar o 23º andar quando recebeu a ligação da supervisora. O senhor Cavalcante estava no prédio, fazendo uma inspeção surpresa. Todos os funcionários deveriam redobrar a atenção. Aurora sentiu o estômago se contrair. Em 5 anos trabalhando ali, ela o vira apenas de longe, mas sabia da reputação. Exigente, implacável, um homem que demitia por detalhes que outros nem perceberiam. Ela pegou o carrinho de limpeza e seguiu para o 25º andar, o coração batendo mais rápido que o normal. O piso havia sido encerado na noite anterior e ainda estava escorregadio. Aurora sempre tomava cuidado redobrado nesses dias, mas a pressa e o nervosismo a fizeram acelerar o passo. Nicholas emergiu do elevador executivo no exato momento em que Aurora virava a esquina do corredor, empurrando o pesado carrinho de limpeza. O piso traidor fez com que ela perdesse o equilíbrio e o carrinho ganhou vida própria, deslizando em direção ao empresário. O tempo pareceu parar. Aurora tentou se segurar em algo, qualquer coisa, mas acabou tropeçando em seus próprios pés. Nicholas, com reflexos apurados, largou a pasta e estendeu os braços instintivamente. O impacto foi suave e devastador ao mesmo tempo. Aurora encontrou-se aninhada contra o peito másculo de Nicholas, seu rosto a centímetros do dele, podendo sentir o perfume caro que ele usava, misturado com algo mais pessoal, mais íntimo. Os olhos verdes dele a estudavam com uma intensidade que fez seu coração disparar por motivos que nada tinham a ver com o susto. Nicholas a segurou firmemente, sentindo o corpo delicado dela tremendo levemente. Esperava ver malícia, interesse, a calculista antecipação que conhecia tão bem. Em vez disso, encontrou olhos amendoados, cheios de pânico genuíno, bochechas coradas de vergonha autêntica e uma vulnerabilidade tão pura que o atingiu como um soco no estômago. Por um instante infinito, eles se olharam em silêncio absoluto. Aurora via sua demissão refletida naqueles olhos verdes, enquanto Nicholas via algo que pensara não existir mais: sinceridade sem máscaras. O carrinho, esquecido, continuou sua trajetória e se chocou suavemente contra a parede, fazendo um barulho que quebrou o encanto do momento. Aurora permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram eternos, ainda aninhada contra o peito de Nicholas. Quando finalmente se deu conta da situação, afastou-se bruscamente, como se tivesse tocado fogo. Eu sinto muito, senhor Cavalcante. Foi um acidente, eu juro." As palavras saíam atropeladas, misturadas com a respiração acelerada. "Eu sei que não tenho desculpa, mas o piso estava escorregadio e..." Nicholas a observou com atenção. Esperava ver o constrangimento calculado que conhecia tão bem, a falsa humildade seguida de um sorriso sedutor e uma cantada disfarçada. Em vez disso, encontrou pânico genuíno, vergonha real e uma vulnerabilidade tão autêntica que o deixou momentaneamente sem palavras. "Você se machucou?" perguntou ele, notando como as mãos dela tremiam ligeiramente. Aurora piscou, surpresa.
Bela pergunta. Eu? Não, senhor. Mas e o senhor? Eu o machuquei? Estraguei sua roupa? Ela olhava para o terno italiano como se fosse uma obra de arte que havia profanado. A preocupação genuína na voz dela fez algo estranho no peito de Nicholas. Há quanto tempo alguém se preocupava com seu bem-estar sem segundas intenções? Estou bem, disse ele suavemente, ajudando-a a se levantar completamente. Seus dedos tocaram brevemente os dela, e ambos sentiram uma centelha elétrica que nenhum dos dois soube como interpretar. Aurora recuou alguns passos, criando uma distância segura. Eu vou buscar outro funcionário para terminar este andar. Sei que não mereço mais uma chance, mas se o senhor permitir, eu gostaria de continuar trabalhando nos outros setores. Por que assumiu que está demitida? A pergunta saiu mais íntima do que Nicholas pretendia. Ela o fitou com incredulidade. Porque eu sou apenas uma faxineira que derrubou o dono do hotel. Pessoas como eu não sobrevivem a acidentes como este. Pessoas como você? Nicholas inclinou a cabeça, genuinamente curioso. Aurora gesticulou para si mesma, como se a resposta fosse óbvia. Pobres, desimportantes, facilmente substituíveis. Cada palavra saía com uma resignação que cortou Nicholas mais profundamente do que ela imaginava. E se eu dissesse que não é facilmente substituível? O corredor ficou em silêncio. Aurora o estudou como se ele fosse um enigma impossível de decifrar. Nicholas Cavalcante, o magnata implacável que despedia gerentes por relatórios atrasados, estava ali conversando com ela como se fosse uma pessoa que importava. Por que faria isso? Sussurrou ela. Nicholas não tinha uma resposta racional. Só sabia que havia algo em Aurora que o intrigava profundamente. A forma como ela se preocupara com ele antes de si mesma, como assumira a culpa sem tentar manipular a situação, como tratava sua própria dignidade com tanto cuidado, mesmo acreditando estar prestes a perdê-la. Talvez porque acidentes às vezes nos mostrem coisas que precisávamos ver, respondeu ele, surpreso por sua própria honestidade. Antes que Aurora pudesse responder, vozes ecoaram no corredor. Gerentes se aproximavam, provavelmente alertados pelo barulho do carrinho. Nicholas viu o pânico retornar aos olhos dela, a realidade social da situação, atingindo-a como uma onda fria. Senhor Cavalcante! Voz de Maurício, o gerente geral, ecoou pelo corredor. Está tudo bem? Ouvimos um barulho. Nicholas olhou para a Aurora, que já havia se afastado e assumido uma postura submissa, os olhos fixos no chão. A transformação foi instantânea e devastadora para ele. A mulher que há segundos conversava com ele de igual para igual havia desaparecido, substituída pela funcionária invisível que o mundo esperava que ela fosse. Está tudo resolvido, disse Nicholas com autoridade. Mas preciso falar com vocês sobre os protocolos de segurança nos pisos encerados. Ele olhou para Aurora uma última vez. E quero que a funcionária Aurora se apresente em meu escritório amanhã às 9 horas. Aurora ergueu os olhos, surpresa e aterrorizada ao mesmo tempo. Maurício franziu o senho. Nunca vira o patrão pedir para falar pessoalmente com um funcionário da limpeza. Nicholas se afastou com os gerentes, mas não antes de lançar um último olhar para Aurora. Ela permaneceu ali, sozinha no corredor, o coração disparado e 1000 perguntas se multiplicando em sua mente. Não sabia se aquele encontro significava salvação ou condenação, mas uma coisa era certa: sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado. A reunião no escritório na manhã seguinte foi diferente do que Aurora esperava. Nicholas não a demitiu. Em vez disso, ofereceu-lhe uma posição especial, cuidar exclusivamente de seu escritório executivo e da suíte presidencial quando ele estivesse no hotel. O salário era 3 vezes maior que o atual,
Porque eu? Havia perguntado Aurora, desconfiada da generosidade inexplicável. Porque preciso de alguém em quem possa confiar, foi a resposta enigmática dele. Agora, 2 semanas depois, Aurora havia se estabelecido numa rotina estranha e íntima. Chegava ao 28º andar às 6 da manhã, quando Nicholas já estava em reuniões e organizava meticulosamente seu espaço pessoal. Ela conhecia seus hábitos, como ele deixava sempre 3 canetas alinhadas na mesa, como dobrava os jornais numa pilha perfeita, como seu café esfriava intocado quando estava preocupado com algo. Nicholas, por sua vez, começou a ajustar seus horários para cruzar com ela. Chegava mais cedo ao escritório, inventava desculpas para retornar durante o dia. Ele se dizia que era supervisão profissional, mas a verdade era que a presença de Aurora havia se tornado uma necessidade silenciosa. "Você sempre foi tão organizada?" perguntou ele numa tarde, encontrando-a reorganizando meticulosamente sua biblioteca particular. Aurora sorriu timidamente. "Minha avó sempre dizia que uma casa organizada é uma mente organizada. Ela me ensinou que cuidar das coisas dos outros é uma forma de demonstrar respeito. E você? Quem cuida de você?" A pergunta pegou Aurora desprevenida. Ela pausou, um livro de história empresarial nas mãos. "Eu cuido de mim mesma. Sempre foi assim." Nicholas se aproximou, notando como ela segurava o livro com cuidado reverencial. "Gosta de ler?" "Quando posso." Ela recolocou o livro na estante. "Minha mãe costumava dizer que os livros eram passaportes para mundos que talvez nunca conhecêssemos pessoalmente." "Sua mãe era professora?" Aurora hesitou, seus dedos traçando a lombada do livro. "Ela queria ser. Engravidou de mim aos 17 anos e os sonhos ficaram para depois. Depois nunca chegou." Havia algo na voz dela, uma tristeza cuidadosamente guardada que fez Nicholas querer saber mais. "E seu pai?" O rosto de Aurora se fechou instantaneamente. "Ele não faz parte da história." Nicholas reconheceu o tom. Era o mesmo que ele usava quando queriam saber sobre sua própria família. "Histórias dolorosas têm o costume de nos perseguir", disse ele suavemente. Aurora o olhou com surpresa. Havia algo na voz dele, uma compreensão que ia além da simpatia educada. "O senhor também tem histórias que prefere não contar?" Nicholas caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. "Meu pai era um homem exigente. Acreditava que o amor era uma fraqueza que os homens de negócios não podiam se dar ao luxo de ter. Ele me ensinou que controle era mais importante que carinho, sucesso mais valioso que felicidade." "E a sua mãe?" Um músculo tensionou no maxilar de Nicholas. "Ela tentou me proteger dele quando eu era criança, pagou caro por isso." Ele se virou para Aurora, seus olhos verdes carregados de memórias sombrias. "Ele a mandou para uma clínica psiquiátrica quando eu tinha 12 anos. Disse que ela estava emocionalmente instável. Eu nunca mais a vi." Aurora sentiu o coração se apertar. A dor na voz dele ecoava a sua própria. "Sinto muito." "Ela costumava ler para mim", continuou Nicholas, a voz mais baixa. "Histórias de aventura, de pessoas corajosas que enfrentavam gigantes. Depois que ela se foi, meu pai queimou todos os livros dela. Disse que eram coisas de mulher fraca." O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão mútua. 2 órfãos, emocionais, cada um à sua maneira, reconhecendo no outro uma dor familiar. "É por isso que o senhor não confia nas pessoas?" perguntou Aurora suavemente. Nicholas a observou, impressionado com sua percepção. "Talvez. É mais fácil controlar do que confiar. Controle não nos decepciona, mas também não nos aquece", respondeu Aurora, suas palavras carregando uma sabedoria nascida da experiência. Eles se olharam através do escritório.
uma corrente invisível de entendimento fluindo entre eles. Nicholas deu um passo em direção a ela, depois parou, lembrando-se das barreiras invisíveis, mas reais, que os separavam. Aurora, disse ele, sua voz rouca, você não é apenas uma funcionária para mim. Ela engoliu seco, sentindo o mundo se inclinar sob seus pés. Senhor Nicholas. Nicholas. Apenas Nicholas. Nicholas, repetiu ela, experimentando o nome sem os títulos formais. Isso é perigoso para nós dois. Eu sei. Ele se aproximou mais um passo. Mas pela primeira vez em anos, não me importo com o que é seguro. Importo-me com o que é real. Aurora sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Pessoas como nós não têm finais felizes. Você sabe disso. Talvez seja hora de reescrevermos as regras. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Nicholas tocou. Era Maurício, lembrando-o da reunião com os acionistas. A realidade os atingiu como um balde de água fria. Nicholas atendeu a ligação, mas seus olhos permaneceram em Aurora. Estarei descendo em 5 minutos, disse ele, desligando. Aurora já havia recuado, recompondo-se. Vou terminar aqui e sair pelo elevador de serviço. Aurora. É melhor assim, disse ela rapidamente. É melhor mantermos as aparências. Mas quando ela passou por ele em direção à porta, Nicholas segurou delicadamente seu pulso. Isso não acabou, sussurrou ele. Não importa o quanto tentemos fingir que sim. Aurora olhou para os dedos dele em seu pulso, sentindo sua pele queimar onde ele tocava. Algumas histórias são bonitas demais para serem verdade, murmurou ela, liberando-se suavemente e saindo da sala. Nicholas ficou sozinho, mas o perfume suave dela permaneceu no ar, assim como a certeza de que havia encontrado algo que não sabia estar procurando, e que talvez, pela primeira vez na vida, valesse a pena lutar por algo além do controle. A tempestade começou na madrugada de quinta-feira, transformando o Rio de Janeiro em um labirinto de ruas alagadas e trânsito paralisado. Aurora chegou ao hotel encharcada, 2 horas atrasada, depois de caminhar quilômetros quando os ônibus pararam de circular. Seus tênis encharcados faziam barulho a cada passo pelo corredor do 28º andar. Nicholas estava em sua sala, mas não sozinho. Através da porta entreaberta, Aurora ouviu vozes tensas. Uma reunião de emergência havia sido convocada devido à tempestade que afetava 3 de seus hotéis na cidade. Ela decidiu começar pela suíte presidencial, deixando o escritório para depois. Foi ao entrar na suíte que Aurora encontrou algo que a fez parar no meio do caminho. Sobre a mesa de centro, parcialmente cobertos por documentos, estavam espalhados comprimidos brancos e pequenos sachês plásticos. Seu coração disparou. Drogas. No quarto do homem que estava lentamente conquistando seu coração. Por um momento ela ficou paralisada, o mundo desabando ao seu redor. Todas as histórias que ouvira sobre homens poderosos e seus vícios sombrios voltaram à sua mente. Nicholas seria apenas mais um. Ela havia sido ingênua demais para ver os sinais. Com as mãos tremendo, Aurora começou a se afastar quando ouviu passos rápidos no corredor. Nicholas entrava na suíte, visivelmente agitado, o celular colado ao ouvido. Não pode esperar até amanhã. Se não conseguirmos os medicamentos hoje, a situação vai... Ele parou abruptamente ao ver Aurora ali, o telefone caindo de sua mão. O silêncio entre eles foi ensurdecedor. Aurora olhava os sachês na mesa, depois para Nicholas, seus olhos cheios de decepção e medo. Nicholas seguiu seu olhar e compreendeu imediatamente o mal-entendido. Aurora, não é o que você está pensando. Não precisa explicar nada, disse ela, a voz trêmula. Não é da minha conta, eu só preciso terminar a limpeza. Olhe para mim, disse Nicholas desesperado. Por favor, apenas olhe para mim. Relutantemente, Aurora ergueu os olhos.
Em vez da culpa ou agressividade que esperava ver, encontrou algo que parecia pânico puro. Nicholas caminhou lentamente até a mesa e pegou um dos sachês. "Isso é insulina", disse ele, sua voz quebrada. "E estes", ele apontou para os comprimidos, "são medicamentos para o coração." Aurora franziu o senho, confusa. "Ah, uma família presa no Hotel da Barra", continuou Nicholas, suas palavras saindo atropeladas. "O pai é diabético, a filha pequena tem problemas cardíacos. Com a tempestade, eles ficaram sem medicação e não conseguem sair para comprar. As farmácias da região fecharam por causa da enchente." A verdade começou a se formar na mente de Aurora, mas ela ainda estava hesitante. "Eu estava organizando um helicóptero para levar os medicamentos até eles", prosseguiu Nicholas. "Meu piloto disse que as condições estão perigosas, mas uma criança pode morrer se não receber a medicação nas próximas horas." Aurora olhou novamente para os medicamentos, depois para o rosto de Nicholas. Não havia mentira ali, apenas desespero genuíno. "Por que você faria isso?" perguntou ela suavemente. Nicholas sentou-se pesadamente no sofá, passando as mãos pelo cabelo. "Porque sei como é ser uma criança indefesa. Sei como é ter alguém que deveria te proteger e não pode." Sua voz era um sussurro áspero. "Minha mãe morreu em uma clínica porque ninguém se importou o suficiente para ajudar. Eu não vou deixar isso acontecer com outra criança. Não enquanto eu puder fazer algo a respeito." A confissão atingiu Aurora como um raio. Todas as suas defesas desmoronaram ao ver a vulnerabilidade crua nos olhos dele. Este era o verdadeiro Nicholas. Não o magnata implacável, mas um homem carregando a dor de uma criança que não pôde salvar sua própria mãe. Sem pensar, Aurora se aproximou e se ajoelhou diante dele. "Me perdoe", sussurrou ela. "Eu deveria ter confiado em você." Nicholas olhou para ela, surpreso pela proximidade íntima. "Por que confiaria? Você mal me conhece." "Mas eu conheço", respondeu Aurora, suas mãos tocando levemente as dele. "Eu conheço o homem que pergunta se estou bem depois de um acidente, que oferece um emprego melhor sem pedir nada em troca, que se preocupa com uma família de estranhos durante uma tempestade." A tempestade lá fora intensificou, como se o céu espelhasse a turbulência emocional entre eles. Nicholas olhava para as mãos de Aurora sobre as suas, tão pequenas, tão calejadas pelo trabalho, mas tão capazes de oferecer conforto. "O helicóptero não vai conseguir voar", disse ele derrotado. "E eu não sei como fazer esses medicamentos chegarem até eles." Aurora pensou rapidamente. "E se formos de carro? Eu conheço alguns atalhos, caminhos que talvez não estejam alagados." "É perigoso demais, e você não precisa..." "Preciso sim", interrompeu ela com firmeza. "Se uma criança precisa de ajuda, eu preciso ajudar. É assim que fui criada." Nicholas a estudou por um longo momento. "Você faria isso? Arriscar-se por pessoas que nem conhece?" "Faria isso por você", respondeu Aurora, as palavras saindo antes que ela pudesse censurá-las. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Nicholas levantou uma das mãos e tocou suavemente o rosto de Aurora, secando uma lágrima que ela nem percebera ter derramado. "Aurora", murmurou ele, seu polegar traçando sua bochecha. "Eu sei que é impossível", sussurrou ela, inclinando-se levemente contra seu toque. "Eu sei que não deveria sentir isso por você. E se eu dissesse que sinto a mesma coisa?" Eles estavam tão próximos que Aurora podia sentir a respiração dele contra sua pele. "Diria que somos dois loucos." "Então que sejamos loucos juntos", disse Nicholas, seus lábios quase tocando os dela. O momento foi interrompido por um estrondo de trovão que fez as janelas tremerem. A realidade os trouxe de volta.
Havia uma família esperando por ajuda. Vamos, disse Aurora, levantando-se e estendendo a mão para ele. Vamos salvar essa criança. E depois... Ela hesitou. Depois conversamos sobre essa loucura, completou Nicholas, pegando sua mão. Enquanto se preparavam para enfrentar a tempestade juntos, ambos sabiam que não havia volta. O que quer que acontecesse naquela noite, mudaria tudo entre eles. E pela primeira vez em suas vidas, estavam dispostos a arriscar tudo por algo que valia mais que segurança ou controle. Estavam dispostos a arriscar tudo pelo amor. A viagem até a Barra, através das ruas alagadas, durou 3 horas. Angustiantes. Nicholas dirigia o SUV blindado, enquanto Aurora navegava pelos caminhos alternativos que conhecia desde a infância. Eles conversaram durante todo o trajeto, sobre medos, sonhos abandonados, cicatrizes que moldaram quem se tornaram. Quando finalmente entregaram os medicamentos à família desesperada, viram uma criança de 6 anos ser salva por sua coragem compartilhada. O retorno aconteceu em silêncio carregado de significado. A tempestade havia cessado, deixando as ruas desertas e brilhantes sob a luz dos postes. No estacionamento do hotel, Nicholas desligou o motor, mas nenhum dos dois fez movimento para sair. Obrigado, disse ele finalmente. Não apenas pelos medicamentos, por me lembrar de quem eu costumava ser antes de construir todas essas muralhas. Aurora se virou para ele no banco. E obrigada por me mostrar que nem todos os homens poderosos são como meu pai. A confissão escapou antes que ela pudesse se conter. Nicholas franziu o senho. Seu pai. Aurora fechou os olhos, lutando contra memórias que preferia manter, enterradas. Ele era gerente de um banco pequeno. Para nossa vizinhança, era um homem importante. Usava terno, tinha carro, falava bonito. Sua voz ficou amarga. Mas em casa, batia na minha mãe quando bebia. Dizia que ela era burra demais para entender negócios de homem. Um dia, ela ameaçou denunciá-lo por causa de umas irregularidades que descobriu no banco dele. Na semana seguinte, ela morreu no acidente. Nicholas sentiu o sangue gelar. Você acha que ele... Eu tinha 15 anos. Ninguém acreditaria numa adolescente contra um homem respeitado. Ele desapareceu logo depois do enterro, levando o que restava das economias dela. Aurora abriu os olhos, encarando Nicholas. Aprendi que homens com poder fazem o que querem, e pessoas como eu apenas sobrevivem ou desaparecem. A vulnerabilidade, crua naquelas palavras, fez Nicholas querer protegê-la do mundo inteiro. Sem pensar, ele estendeu a mão e tocou seu rosto. Eu jamais machucaria você, disse ele com intensidade. Jamais. Eu sei, sussurrou Aurora, cobrindo a mão dele com a sua. É por isso que é tão perigoso o que estou sentindo. Eles se inclinaram um para o outro lentamente, como ímãs irresistíveis. O beijo foi suave no início, hesitante, carregado de anos de solidão e dor que finalmente encontraram consolo. Depois se aprofundou, urgente, desesperado, como se quisessem curar todas as feridas um do outro através daquele contato. Quando se separaram, ofegantes, Nicholas apoiou a testa contra a dela. Isso muda tudo, murmurou ele. Eu sei, respondeu Aurora, e me apavora. A mim também. Eles subiram juntos para a suíte presidencial. Não para fazer amor. Ambos sabiam que ainda não estavam prontos para cruzar completamente aquela linha, mas para ficarem perto, para processarem a intensidade do que havia acontecido. Aurora adormeceu no sofá, envolvida no paletó de Nicholas. Ele a observou dormir até o amanhecer, memorizando cada traço, cada respiração suave. Foi assim que Isabela Monteiro os encontrou.
A noiva arranjada de Nicholas tinha a chave da suíte, um presente que ele havia dado meses antes, quando ainda acreditava que poderia amar por conveniência. Isabela entrou sem bater às 7 da manhã, carregando café e croissants, planejando uma surpresa romântica para discutir os detalhes do casamento. O que encontrou foi Nicholas adormecido na poltrona, ainda vestindo a roupa amarrotada da noite anterior, e uma mulher desconhecida dormindo no sofá, envolvida no paletó dele. O barulho da bandeja caindo no chão acordou Aurora com um sobressalto. Ela se sentou confusa, ainda meio dormindo, e viu uma mulher loira, elegantemente vestida, olhando para ela com uma expressão de choque e fúria. Nicholas despertou imediatamente. Isabela, eu posso explicar. Explicar. A voz dela era perigosamente controlada. Explicar por que encontro meu futuro marido dormindo com isso? Ela gesticulou desdenhosamente para Aurora, que havia se levantado e tentava discretamente devolver o paletó para Nicholas. Ela não é isso, disse Nicholas, sua voz carregando um tom de aviso. E você não deveria estar aqui. Isabela riu com amargura. Ah, mas deveria sim, especialmente considerando que nosso noivado será anunciado oficialmente na revista Veja na semana que vem. Seus olhos se estreitaram enquanto estudava a Aurora. Você parece familiar, trabalha aqui, não é? Uma camareira? Aurora sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve a dignidade. Com licença, murmurou, dirigindo-se para a porta. Aurora, espere, disse Nicholas, mas Isabela o interrompeu. Aurora? Que nome comum! O sorriso de Isabela era glacial. Deixe-me adivinhar a história, querida. O patrão rico prestou atenção em você e você pensou que era especial? Que ele deixaria tudo por uma faxineira? Chega, Isabela, disse Nicholas severamente. Mas Isabela estava apenas começando. Você sabe quanto vale a fortuna dele? 3 bilhões de reais. Sabe quanto vale meu pai para os negócios dele? Outros 2 bilhões em conexões políticas. E você? Quanto vale? As palavras atingiram Aurora como bofetadas físicas, mas foi o silêncio de Nicholas que mais a machucou. Ele não a defendeu, não negou as implicações. Isabela, vamos conversar em particular, disse Nicholas finalmente. Ah, não, respondeu Isabela, seu tom se tornando perigosamente doce. Acho que nossa nova amiga precisa entender algumas coisas. Precisa saber, por exemplo, que existem fotos muito interessantes de vocês dois ontem à noite. Meu motorista é bastante observador. O sangue de Nicholas gelou. Que fotos? Vocês. No estacionamento. Vocês se beijando, vocês entrando juntos na suíte. Isabela examinou as unhas com falsa indiferença. Imagino o que aconteceria se essas fotos chegassem à imprensa. O escândalo seria devastador para vocês dois. Aurora sentiu náusea. O que você quer? Inteligente, gosto disso. Isabela se aproximou dela como um predador. Quero que você desapareça completamente. Saia do hotel, saia da cidade, saia da vida dele. Em troca, as fotos nunca verão a luz do dia. E se eu recusar? O sorriso de Isabela se tornou cruel. Então toda a cidade saberá que Nicholas Cavalcanti trai sua noiva com a faxineira. Sua reputação será destruída, seus negócios afetados. E quanto a você, Isabela deu de ombros. Uma mulher pobre que seduz o patrão. Você nunca mais conseguirá trabalho decente em lugar nenhum. Sem falar no que acontecerá com sua querida avó e seus irmãozinhos quando os jornais descobrirem onde vocês moram. Aurora empalideceu. A ameaça à sua família cortou mais fundo que qualquer insulto pessoal. Você tem 24 horas, disse Isabela, caminhando para a porta.
E Nicolas, querido, espero que essa indiscrição tenha valido a pena, porque vai custar muito caro a todos os envolvidos. Depois que ela saiu, o silêncio na suíte era sufocante. Aurora e Nicolas se olharam através do abismo que subitamente se abriu entre eles. Aurora, começou Nicolas, mas ela balançou a cabeça. Ela está certa, disse Aurora, sua voz quebrando. Eu fui ingênua. Pessoas como nós realmente não têm finais felizes. Isso não é verdade, não é? Aurora se virou para ele, lágrimas correndo pelo rosto. Então me diga, Nicolas, me diga que vai enfrentar o escândalo, que vai arriscar seus bilhões, sua empresa, tudo por uma faxineira desastrada. O silêncio de Nicolas foi sua resposta. Aurora assentiu, como se tivesse esperado exatamente isso. É o que pensei. Ela se dirigiu para a porta, parando apenas para olhá-lo uma última vez. Obrigada por me lembrar, mesmo que por uma noite, de como é ser vista, como é ser importante para alguém. E então ela se foi, deixando Nicolas sozinho com as consequências de um amor que nasceu como um acidente e morreu como uma impossibilidade. Aurora passou os 3 dias seguintes, como uma fantasma na casa da avó. As horas se arrastavam entre o desespero e uma dor surda que parecia consumi-la por dentro. Não saía do quarto, não comia, não falava. Benedita tentava consolá-la, mas Aurora havia se fechado completamente. Na manhã do 3º dia, as nossas fotos chegaram às bancas de jornal. A primeira ligação veio de Caio, aos prantos. Ora, tem fotos suas nos jornais, fotos íntimas. O que vocês fizeram? Aurora correu até a esquina e comprou 3 revistas diferentes. As imagens eram devastadoras. Ela e Nicolas se beijando no estacionamento durante a tempestade, entrando juntos na suíte, abraçados no sofá. A qualidade era profissional, os ângulos calculados para máximo impacto. As manchetes eram cruéis. A faxineira e o bilionário, o escândalo que abala o Império Cavalcante, ela planejou tudo. Mas foi a matéria principal que a destruiu completamente. Uma fonte próxima revelava detalhes íntimos impossíveis. Como Aurora havia seduzido Nicolas, aproveitando-se de sua vulnerabilidade após o divórcio recente, como ela havia provocado propositalmente o acidente no corredor, como usava sua aparente inocência para manipulá-lo. Havia até citações falsas atribuídas a ela. Sempre soube que ele se interessaria por alguém diferente. Um homem como ele precisa de uma mulher que o faça sentir-se superior. O telefone não parava de tocar. Jornalistas, curiosos, algumas vizinhas fingindo preocupação, mas claramente em busca de fofoca. Aurora desligou o aparelho, mas isso não impediu que se aglomerassem na porta de sua casa. Aurora! Aurora! Gritavam os repórteres. É verdade que você planejou seduzir o Sr. Cavalcante? Quanto ele pagou pelo seu silêncio? Benedita, apesar da idade avançada, plantou-se na porta como uma leoa protegendo sua cria. Saiam daqui! Minha neta é uma menina honesta. Vocês não têm direito de perturbá-la assim. Mas as palavras da avó se perderam no caos. Os vizinhos saíram às janelas, alguns em solidariedade, outros claramente julgando. Aurora escutou fragmentos de conversas. Sempre achei ela quieta demais. Quem diria, né? Mas pobre da velha Benedita, a vergonha que deve estar passando. O pior chegou quando Mariana ligou também chorando. Rora, na escola estão falando que você se vendeu para ele. Os meninos estão fazendo piadas horríveis. Eu não aguento mais. Aurora desabou, não por ela, mas pela família que tanto amava e que agora pagava o preço de sua ousadia em amar alguém acima de sua condição social. Do outro lado da cidade, Nicolas enfrentava sua própria guerra.
O conselho de acionistas havia se reunido em sessão de emergência. Isabela chegara acompanhada de seu pai, o senador Monteiro, e de um batalhão de advogados. Nicolas, você precisa entender a gravidade da situação, disse o senador, sua voz carregada de autoridade política. Essa situação não pode continuar. Está afetando não apenas sua reputação, mas compromete nossos acordos futuros. Que acordos? Perguntou Nicolas. Embora soubesse a resposta, a concessão dos terrenos na Barra da Tijuca depende de aprovação política. Minha influência garantiria essa aprovação, mas não posso me associar a um escândalo dessa magnitude. Isabela, que havia permanecido calada, finalmente falou. Nicolas, eu estou disposta a esquecer essa fase. Podemos anunciar nosso noivado hoje mesmo, abafar todo esse barulho. Em 6 meses, ninguém se lembrará dessa história. E se eu recusar? O sorriso de Isabela foi glacial. Então, as próximas fotos que vazarão serão ainda mais comprometedoras. E não será apenas sua reputação em jogo, será a dela também. Imagino o que uma exposição maior faria com uma família tão simples. A ameaça velada fez o sangue de Nicolas ferver, mas antes que pudesse responder, seu assistente entrou na sala com urgência. Senhor, há uma multidão de jornalistas na frente da casa da senhorita Aurora. A situação está ficando feia. A polícia teve que ser chamada. A imagem de Aurora sendo assediada por repórteres vorazes fez Nicolas se levantar bruscamente. Preciso ir até lá. Senhor, não recomendo, disse Maurício nervoso. Sua presença lá só pioraria as coisas. Ele está certo, disse Isabela, com falsa preocupação. Você aparecer lá agora seria como jogar combustível no fogo. Seria o fim de qualquer possibilidade de resolvermos isso discretamente. Nicolas olhou pela janela, dividido entre o desespero de proteger a Aurora e a consciência de que sua presença realmente poderia piorar a situação para ela. Foi nesse momento que recebeu uma mensagem que o fez sentir como se tivesse levado um tiro no peito. Era de Aurora. Nicolas, não posso mais suportar isso. Não posso ver minha família sofrendo por minha causa. Vou embora do Rio hoje à noite. Por favor, não me procure. Foi real o que sentimos, mas o mundo não está preparado para aceitar isso. Talvez em outra vida nós tenhamos uma chance. Cuide-se, Aurora. Quando Nicolas tentou ligar para ela, o telefone estava desligado. Quando enviou mensagens, elas não foram entregues. Ela havia cortado completamente a comunicação. Naquela noite, uma Aurora devastada pegou um ônibus para São Paulo com apenas uma mala pequena e o coração despedaçado. Deixou uma carta para Benedita, prometendo mandar dinheiro assim que conseguisse trabalho e implorando para que a avó cuidasse de Caio e Mariana. Nicolas passou a noite toda dirigindo pelas ruas do Rio, procurando-a desesperadamente. Quando finalmente chegou à casa dela, encontrou apenas a avó em lágrimas e uma vizinhança ainda agitada pelos restos do circo midiático. Onde ela foi? Implorou ele para Benedita. A velha senhora o estudou por um longo momento, vendo a dor genuína em seus olhos. Não sei, filho. Ela não quis me dizer para que ninguém pudesse forçá-la a falar. Disse apenas que era melhor assim. Nicolas se ajoelhou diante da cadeira da velha senhora, um homem poderoso reduzido ao desespero mais absoluto. Eu a amo de verdade. Eu sei, filho, disse Benedita, acariciando suavemente os cabelos dele. Mas às vezes o amor não é suficiente para vencer o mundo. E vocês dois vivem em mundos muito diferentes. Quando Nicolas saiu daquela casa humilde, sabia que havia perdido a única coisa que realmente importava em sua vida.
E o pior era que não fazia ideia de como encontrá-la ou se ela algum dia o perdoaria por não ter sido forte o suficiente para protegê-la da crueldade do mundo que eles habitavam. A tempestade que havia unido seus destinos se transformara no furacão que os separou para sempre. Ou pelo menos era o que ambos acreditavam naquele momento de absoluto desespero. 3 semanas se passaram desde que Aurora havia desaparecido de suas vidas. 3 semanas durante as quais Nicholas se transformara numa sombra de si mesmo. A empresa continuava funcionando por inércia, mas todos notavam como o CEO parecia ter perdido a alma. Nicholas havia aceito oficialmente o noivado com Isabela numa coletiva de imprensa fria e protocolar. A imprensa celebrou a união de 2 impérios, mas qualquer pessoa atenta notaria que os olhos do noivo pareciam mortos. Em São Paulo, Aurora trabalhava como faxineira noturna num prédio comercial. Era um emprego solitário e mal pago, mas pelo menos lhe dava a invisibilidade que tanto precisava. Durante o dia, tentava dormir num pequeno quarto alugado numa pensão decadente, mas o sono raramente vinha. As imagens de Nicholas, a dor em seus olhos na última vez que se viram, a assombravam constantemente. Ela havia conseguido enviar algum dinheiro para Benedita, mas sabia que não era suficiente para cobrir os remédios da avó e os estudos dos irmãos. A culpa a consumia tanto quanto a saudade. Foi numa dessas noites insones que ela recebeu uma visita inesperada. Alguém bateu à porta de seu quarto às 2 da manhã. Aurora abriu receosa, encontrando um homem de meia idade bem vestido que ela reconheceu vagamente. Senhorita Aurora, meu nome é Roberto Silva. Eu era assistente pessoal do Sr. Nicholas. Era? Fui demitido na semana passada, oficialmente por corte de gastos, mas sabemos ambos qual foi o motivo real. Roberto entrou quando ela fez sinal, seus olhos percorrendo o quarto miserável. Preciso contar algumas coisas que descobri, coisas que vão chocar a senhora. Aurora serviu o café fraco que havia preparado. O que descobriu? Roberto retirou um envelope grosso da jaqueta. As fotos que vazaram não foram tiradas por curiosos ou paparazzi oportunistas. Foram encomendadas. Como assim? Isabela Monteiro contratou um detetive particular para seguir Nicholas há meses. Ela sabia sobre a senhora muito antes do escândalo explodir. Na verdade, ela orquestrou tudo. Aurora sentiu o mundo girar. Está dizendo que foi tudo planejado. Isabela descobriu sobre o relacionamento de vocês através de funcionários que subornava no hotel. Esperou o momento certo e então armou toda a situação para forçar uma separação definitiva. Roberto abriu o envelope, espalhando documentos sobre a mesa precária. Havia recibos de pagamento para o detetive, conversas telefônicas transcritas, e-mails entre Isabela e seus aliados na imprensa. Mas há mais, continuou Roberto. Isabela não agiu sozinha. O senador Monteiro, pai dela, tem interesse direto na fusão com a empresa de Nicholas. Há contratos milionários em jogo, concessões governamentais que dependem dessa união. Aurora lia os documentos com crescente horror. E Nicholas, ele sabe de alguma coisa disso? Não faz ideia. Ele genuinamente acredita que foi um vazamento acidental e que está protegendo a senhora ao aceitar o noivado. Roberto se inclinou para frente. Senhorita Aurora, ele está morrendo por dentro. Vi aquele homem construir um império, enfrentar crises impossíveis, mas nunca o vi tão destruído. Por que está me contando isso? Porque trabalhei para ele por 10 anos, porque vi como ele mudou depois que a conheceu. Pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente feliz. E porque não posso ver uma injustiça tão grande ser perpetuada. Aurora levantou e caminhou até a pequena janela que dava para a rua movimentada. O que adianta saber disso agora? O mal já está feito
Ele vai se casar com ela em alguns meses e você vai continuar fugindo pelo resto da vida? A pergunta cortou fundo. A Aurora se virou para Roberto. O que sugere que eu faça? Que apareça na porta dele com esses documentos? Ele tem uma empresa para proteger, uma reputação, responsabilidades que vão muito além dos sentimentos dele. Sugiro que lute pelo que ama, disse Roberto firmemente. Que pare de aceitar passivamente o destino que outros escreveram para vocês. Roberto deixou os documentos com ela e partiu, mas suas palavras ecoaram durante toda a noite na mente de Aurora. Pela primeira vez desde que fugira do Rio, ela sentiu algo diferente da resignação crescer dentro do peito. Raiva. Raiva de ter sido manipulada. Raiva de Nicolas estar sendo enganado. Raiva de ter permitido que pessoas como Isabela decidissem seu destino sem lutar. No Rio, Nicolas estava em sua cobertura, sozinho, olhando as luzes da cidade. Isabela havia ido para uma festa com as amigas e ele aproveitara a ausência dela para tentar processar a destruição que sua vida se tornara. O telefone tocou. Era Maurício, nervoso como sempre ultimamente. Senhor, há uma situação. A avó da senhorita Aurora está no hospital. Ela passou mal hoje de tarde. Nicolas sentiu o coração disparar. Como está ela? Estável, mas os médicos dizem que ela precisa de cuidados especiais. O problema é, a família não tem condições de pagar o tratamento adequado. Sem hesitar, Nicolas disse: transfira ela para o Hospital Sírio-Libanês imediatamente. Quarto particular, os melhores médicos, e quero que seja discreto. Senhor, se Isabela souber... Isabela não vai saber. E Maurício, tente descobrir onde a Aurora está. A avó dela precisa dela agora. Enquanto isso, em São Paulo, Aurora também havia recebido a ligação sobre a hospitalização da avó. Seu mundo desabou novamente. Ela havia abandonado a pessoa mais importante de sua vida justamente quando Benedita mais precisava dela. Sem pensar duas vezes, Aurora pegou o primeiro ônibus de volta para o Rio. Não importava o escândalo, não importava o que pudesse acontecer com ela. Benedita precisava de sua neta e Aurora não falharia com ela novamente. Mas o que Aurora não sabia era que sua volta ao Rio acontecia exatamente no momento em que outros planos estavam sendo postos em movimento. Roberto havia plantado sementes de dúvida em outras pessoas que conheciam a verdade. E Isabela, confiante demais em sua vitória, estava prestes a cometer um erro que revelaria toda a extensão de sua manipulação. A tempestade que separara Aurora e Nicolas estava prestes a dar lugar a outra, uma que finalmente traria a verdade à luz, não importando quantas reputações fossem destruídas no processo. Aurora chegou ao Hospital Sírio-Libanês na madrugada de sexta-feira, exausta da viagem e desesperada por notícias da avó. Quando descobriu que Benedita estava internada no melhor quarto do hospital, com os melhores médicos, soube imediatamente quem havia providenciado tudo. Como ela está? Perguntou ao Dr. Carvalho, que a aguardava. Estável. Foi um episódio cardíaco, mas ela reagiu bem ao tratamento. O senhor que autorizou a internação pediu para avisá-lo assim que a senhora chegasse. Aurora balançou a cabeça. Não quero incomodá-lo, só quero ver minha avó. Benedita estava dormindo quando Aurora entrou no quarto. Parecia tão frágil, conectada aos aparelhos, mas respirava tranquilamente. Aurora segurou sua mão e finalmente permitiu que as lágrimas represadas há semanas fluíssem livremente. Perdoa sua neta boba, vó. Sussurrou. Eu fugi quando devia ter ficado para cuidar da senhora. Você fez o que achou melhor na época, disse uma voz familiar atrás dela. Aurora se virou.
encontrando Nicolas na porta do quarto. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos se iluminaram ao vê-la como se ela fosse um milagre. Nicolas. A voz dela era um sussurro embargado. Posso entrar? Aurora assentiu, incapaz de falar. Nicolas se aproximou devagar, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Como soube que eu estava aqui? Maurício me avisou quando você chegou. Aurora, eu... Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Deus, como senti sua falta. Você vai se casar, disse ela, forçando as palavras para fora. Vi nos jornais. Vou cancelar o casamento. Aurora arregalou os olhos. O quê? Vou cancelar... Tudo! Hoje mesmo. Nicolas se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos livres. Aurora, descobri algumas coisas nas últimas semanas. Coisas sobre como nossa história vazou, sobre quem estava por trás de tudo. Eu também descobri, disse Aurora, lembrando-se dos documentos que Roberto havia deixado com ela. Isabela orquestrou tudo. Você sabia? Roberto me procurou em São Paulo, me mostrou as provas. Aurora estudou o rosto dele. Por que vai cancelar o casamento? Sua empresa, os contratos? Que se dane a empresa, disse Nicolas com uma veemência que a surpreendeu. Que se danem os contratos. Perdi 3 semanas da minha vida longe de você, e foram as 3 semanas mais miseráveis que já vivi. Não vou perder mais um dia fingindo amar outra pessoa quando meu coração pertence a você. Nicolas, as pessoas vão falar. O escândalo? Deixe falarem. Desta vez, eu conto nossa verdadeira história. Deixe o mundo inteiro saber que Nicolas Cavalcanti está perdidamente apaixonado por Aurora Ferreira e que qualquer pessoa que tenha problema com isso pode ir se ferrar. Aurora riu através das lágrimas. Você acabou de falar palavrão. Vou falar muito pior se for preciso. Ele se inclinou, tocando o rosto dela. Aurora, casa comigo. O quê? Ela quase gritou, acordando Benedita. Menina, que barulho é esse? Murmurou a avó, abrindo os olhos lentamente. Quando viu Nicolas ajoelhado ao lado de Aurora, um sorriso se espalhou pelo rosto enrugado. Ah, então é isso. Era hora de vocês pararem com essa bobagem. Vovó. Que nada, menina. Esse menino apareceu aqui ontem, chorando mais que viúva em enterro, dizendo que havia perdido o amor da vida dele. Benedita se dirigiu a Nicolas. E você, moço bonito, está esperando o quê para pedir direito? Nicolas riu, tirando uma pequena caixa do bolso do paletó. Eu estava tentando, dona Benedita, mas sua neta é teimosa. Aurora olhou incrédula para o anel de diamante. Você tinha isso preparado? Comprei no dia seguinte à tempestade, quando soube que estava apaixonado por você. Estava esperando o momento certo. Ele pegou sua mão. Aurora Ferreira quer se casar comigo e me fazer o homem mais feliz do mundo? Mas Isabela... Já cuidei de Isabela. Como assim? Nicolas sorriu com uma satisfação que ela não via. Há semanas. Digamos que Roberto não foi o único que descobriu algumas coisas interessantes. Quando confrontei Isabela com as evidências da manipulação, ela tentou me chantagear dizendo que destruiria você se eu cancelasse o noivado. Foi quando percebi que tipo de pessoa ela realmente é. E gravei toda a conversa, incluindo a parte onde ela confessou ter orquestrado o escândalo e ameaçou destruir você e sua família se eu não me casasse com ela. Os olhos de Nicolas brilharam perigosamente. Interessante como a verdade muda tudo, não é? Aurora balançou a cabeça, ainda processando. Você tem certeza de tudo isso? Do que isso vai significar para nós? Tenho certeza de que te amo. Tenho certeza de que não quero viver um dia sequer sem você. E tenho certeza de que não me importo com mais nada além disso. Responde logo, menina.
interviu Benedita impaciente. Esse menino está ajoelhado há 10 minutos e no meu tempo isso era considerado falta de educação com o pretendente. Aurora olhou para Nicolas, o homem poderoso que abandonara tudo por ela, que estava disposto a enfrentar o mundo inteiro pelo amor deles. Olhou para a avó, que a observava com olhos cheios de amor e aprovação. E finalmente olhou para seu próprio coração, que havia parado de correr na primeira vez que se sentira verdadeiramente em casa. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito. O beijo que se seguiu foi interrompido por aplausos vindos da porta do quarto. Caio e Mariana estavam ali, trazidos por Maurício, com lágrimas de alegria nos olhos. Finalmente, gritou Mariana correndo para abraçar a irmã. Eu sabia que vocês iam ficar juntos, disse Caio, abraçando Nicolas como se ele já fosse parte da família há anos. 2 semanas depois, Nicolas organizou uma coletiva de imprensa que seria lembrada por anos. Diante de dezenas de jornalistas e câmeras de televisão, ele não apenas cancelou publicamente o noivado com Isabela, mas revelou toda a verdade sobre a manipulação, apresentando as evidências que havia coletado. O amor verdadeiro não se esconde, disse ele, segurando a mão de Aurora diante das câmeras. E eu me recuso a viver uma mentira quando posso viver uma verdade bonita ao lado da mulher que amo. A reação da mídia foi explosiva, mas desta vez a favor deles. A história de Aurora e Nicolas se transformou num conto de fadas moderno. O bilionário que escolheu o amor verdadeiro em detrimento da conveniência social. Isabela tentou processar Nicolas por difamação, mas as evidências contra ela eram esmagadoras. Acabou se mudando para Miami, onde tentou reconstruir sua reputação longe dos holofotes brasileiros. 6 meses depois, Aurora caminhava em direção ao altar da Igreja da Candelária, vestindo um simples mas elegante vestido de noiva, acompanhada por Benedita numa cadeira de rodas enfeitada com flores. Nicolas a esperava no altar e quando seus olhos se encontraram, ambos souberam que haviam encontrado seu para sempre. Quem diria, sussurrou Aurora enquanto trocavam alianças, que um acidente poderia mudar tanto nossas vidas. Não foi um acidente, respondeu Nicolas, beijando sua mão. Foi destino. E enquanto saíam da igreja sob uma chuva de pétalas de rosa e flashes de câmeras, desta vez celebratórias, Aurora soube que sua avó tinha razão. Às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, disfarçadas de acidentes que, na verdade, são milagres, esperando para acontecer. O império hoteleiro de Nicolas não apenas sobreviveu ao escândalo, mas prosperou sob a nova filosofia que Aurora trouxe para sua vida. A de que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em dinheiro, mas na capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. Juntos, eles transformaram vários hotéis da rede em centros de treinamento profissional para jovens de comunidades carentes, oferecendo oportunidades para pessoas como Aurora havia sido um dia. E toda vez que visitavam o Hotel Copacabana Imperial, eles passavam pelo 25º andar e riam, lembrando de como um piso encerado e um carrinho de limpeza desgovernado haviam sido os verdadeiros cupidos de sua história de amor. Porque às vezes os maiores presentes da vida vêm embrulhados em pequenos acidentes que mudam tudo para sempre.